O pastor foi mencionado por lá. Então, se quer entender melhor quem é ele, assiste o vídeo logo que acabar esse daqui. Quando eu te digo que ele ajuda a ceifar vidas em nome da religião, não é um exagero. Esse merda tem uma obra missionária chamada Libertos por Deus, representado pela sigla LPD, e eu prefiro chamar carinhosamente de Lambidos pelo Demônio, em que basicamente ele faz pessoas se sentirem culpadas por não conseguirem se resolver com a própria sexualidade e se utiliza disso para vender as falsas promessas de cura e libertação, promovendo a tal da cura gay e destransicionando as pessoas. É isso mesmo que você ouviu. Ele providencia cirurgias de remoção de próteses e desfaz a transição realizada pela vítima. Como prova disso, temos o recente caso da Letícia Marion, uma mulher travesti de 22 anos que foi a mais recente vítima desse pastor. Ela cometeu suicídio em 27 de setembro de 2024, após mais uma destransição conduzida por esse homem. Eu falei pra mãe dele, eu vou morrer hoje, ligando pra ela. Eu acho que ela não acreditou porque essas coisas, né? Aquele famoso ditado das pessoas que falam, quem vai se matar não fala, não fala assim. Fala assim. Ah, como é que fala? Tá? É pra mexer com a gente, não sei o quê. Vamos ficar atento aos nossos filhos, gente. E ele terminou de almoçar, se despediu da mãe, e a mãe pensou que ele tinha descido. A mãe em casa. Ele subiu no quarto andar, a gente vai ver também. E tá uma dor insuportável dentro do nosso coração. Dreamstime.com audio. Deus vai me ajudar. Faz uns 2 dias já que eu estou numa guerra espiritual entre a carne e o espírito. Mas em nome de Jesus eu vou vencer. Então eu vou colocar essa oração que fala muito sobre o que eu estou vivendo. E eu peço que vocês fechem os seus olhos, que vocês se conectem com o poder superior que é Deus e meditem na letra dessa canção. Como a gente consegue ver, a Letícia já havia mencionado que estava passando por uma luta interna entre a carne e o espírito dias antes de tirar a própria vida. Essa menina estava precisando urgentemente de um psicólogo e de atendimento psiquiátrico, inclusive para impedir ela de fazer o que foi feito. Tudo que ela não precisava nesse momento era de uma terapia de conversão, obrigando ela a negar a si mesmo e dificultando todo o processo de autoaceitação, que já é tão complicado mesmo para quem consegue entender quem é. E para piorar a situação toda, logo após a notícia da morte da Letícia, o pastor e a esposa dele decidiram abrir uma live nesse mesmo dia para se explicarem sobre o que tinha acontecido. Fica muito nítido que eles estavam tentando imputar o acontecido ao uso de drogas pela Letícia e tentaram afastar qualquer relação com o que é praticado dentro dessa suposta seita. Mas em nenhum momento mencionou que sugeriu para ela procurar uma ajuda profissional ao invés de ficar acreditando em charlatanismo. Para vocês terem uma noção da profundidade que o caso desse pastor vai, além da morte da Letícia, começaram a aparecer na internet pessoas que são ex-membros dessa obra missionária, relatando o que acontece lá dentro, trazendo algumas acusações sobre o pastor e contando um pouco sobre o trauma particular adquirido. Então aqui nós vamos ver alguns cortes da live que ele e a esposa dele realizaram no dia da morte da Letícia, e depois vamos ver na íntegra um dos últimos vídeos postados no canal do pastor, em que ele responde de uma forma super educada e mantendo o padrão de linguagem ultra religiosa ao Douglas, uma das vítimas da obra missionária do Senhor Flávio Amaral, que teve seus peitos mutilados para a remoção da prótese, e inclusive ele ainda menciona o caso da Letícia também. O Taylor implorou para ir embora, meus irmãos. O Taylor implorou para ir embora. Nós insistimos tanto, gente. Tanto. Você liberou, amor, o dinheiro para me mandar para a família dele? Nós vamos. A família dele acabou de falar com a gente que eles não têm plano funerário, não tem nada. Ia fazer Amor, libera para me mandar o dinheiro para eles. A gente vai ajudar no enterro amanhã, e amanhã a gente tá lá em Piracicaba. Gente, eu não tô acreditando ainda. Olha, eu não tô acreditando. Ai. Ele almoçou com a mãe dele, falou com o Flávio, almoçou com a mãe. Não, tá na comunidade lá, ele falando. Eu falei, meu filho, pode voltar, você vai voltar. Só tô mudando as coisas aqui pra casa LPD e você vai mudar. Ele pegou e foi cheirar cocaína. Ele morava no segundo andar do prédio, ele subiu pro terraço. Ele almoçou com a mãe. Se despediu Da mãe.
Não sei se vocês repararam, mas eles falam muito na questão de estarem pagando o enterro da Letícia. É que eles insistem em desrespeitá-la chamando de Taylor. Mas enfim, eles vão fazer isso durante vários momentos dessa live, tá? Aqui tem só alguns momentos que eles fazem isso, mas assim, eles fazem questão de deixar muito bem claro que a família da Letícia é pobre, eles são pessoas carentes e não têm dinheiro para pagar o próprio enterro da filha. Eles fazem isso durante toda a live. E o segundo ponto aqui é que ele tá querendo, como eu disse lá atrás, ele está tentando mais uma vez fazer parecer, e ele faz isso durante toda a live, que o problema é por abuso de drogas. Mas o problema da Letícia não era o abuso de drogas e todo mundo sabe disso. Caso a gente aqui estivesse falando sobre um problema de uma pessoa que tirou a própria vida por conta de um abuso de substância, nós estaríamos aqui falando de alguém parecido com a Gabriela Abdala, que nós inclusive já reagimos aqui no canal, vou deixar aqui no card caso vocês queiram assistir depois também. Esse vínculo de drogas e suicídio com a Letícia, no caso do que eles estão fazendo, é completamente impossível. E falou pra mãe dele, eu vou morrer hoje. A mãe, não sei se não acredita, eu não sei, que eu ainda não sei da história, que me chegou a história. Ela falou isso? A irmã dele me contou isso, a irmã dele falou pra mim isso. E ele subiu no... Aí a mãe pensou que ele tinha descido, como ele faz de costume, que ele tava fumando cigarro. Aí ele almoçava e descia e ficava lá embaixo, né? Só que ele subiu pro último, o quarto andar. E lá de cima ele se jogou. Né? Os vizinhos ali viram e chamaram a mãe para poder, enfim, né, gente, ver a cena do filho jogado lá. O Taylor, infelizmente, ele falou assim, Taylor não vai, que o diabo vai querer te matar. Não vai, pastor, eu vou. Eu abracei ele, eu lembro, e falei, Taylor, por favor, não vai não, fica. Não, pastor, eu vou. Você tem certeza? Taylor, eu vou. Não teve argumento, gente, que segurasse o Taylor lá com a gente. Não teve. Depois a última conversa dele hoje. Ele, oi, pastor, meio-dia e 21. Meio-dia e 21. Falei, paz, querido. Vá para a igreja todo dia. Ele me perdoe por tudo. Ele tentou me ligar 13h22. Antes de tirar a vida, eu não atendi. Eu estava gravando. Não estava gravando. Estava lá na chácara orando. Orando, gravando. Você falou que estava gravando. Eu estava indo para lá depois que a gente foi gravar o vídeo. A seguidora falou assim, pastor... E aí a culpa é do diabo. A culpa por ele ter feito isso foi porque o diabo estava agindo na vida dele. Você já tinha identificado comportamentos onde te levava a saber que a vida dele talvez estivesse próxima do fim. E a culpa é do diabo. A culpa não é de um problema emocional, não é de algo que ela estava passando e vocês simplesmente ignoraram e a impediram de procurar uma ajuda profissional qualificada, né? Enfiando essa ideia de que a renúncia vai ser o suficiente para entrar em uma vida plena. E aí a culpa é do diabo. É isso. A culpa é do diabo. A culpa é do demônio. É isso. A culpa não é nossa que te impediu de buscar um atendimento profissional adequado. É o Satanás que é culpado por isso. Realmente é Satanás. A dor no seu coração. Ai, gente, dói demais. Ele falou assim, eu já tô pronto, eu tô preparado, eu tô bem, eu sou outra pessoa. Eu falei, para com isso. Você não é outra pessoa, não. Você vai usar porcaria, Taylor. Você vai usar porcaria que eu te conheço já é a quarta vez. Quarta vez que ele cai nessa porcaria. O Cristiano, no Espírito Santo, eu falei pro Cristiano vir pra cá. O Cristiano foi pro Rio de Janeiro. E o Cristiano passou até na Rede Globo. O Cristiano tinha arrancado até o órgão genital. Eu falei, Cristiano, venha pra minha casa. Ele foi pro Rio de Janeiro tirar cocaína, mataram ele. O Neto, gente, que tá aqui. O Neto levou um tiro. Dois. E foi por causa de droga, Neto? Foi assalto, né? Não, o Neto foi Dois. assalto. Mas Deus deu livramento. A gente E eu passei mal, que eu tava em Brasília. Eu vim correndo pra São Paulo. É isso, né? Se você vai usar drogas e você leva um tiro, você procurou, caiu na perdição de Satanás. Mas caso você leve um tiro e sobrevive e não foi por drogas, aí é livramento. É a velha manipulação do discurso que a gente tanto fala, né? A velha manipulação do discurso de se não se encaixa nisso, então é automaticamente isso. A gente sempre vai ter uma explicação sobrenatural para o que aconteceu. Sempre. Sem contar que eles gostam de expor a vida dos outros, né? Crente trabalha nessa ideia de sempre pegar o outro e expor. O pobre coitado aqui nem levou o tiro, mas ela já tinha inventado que tinha sido quer dizer, ele nem levou o tiro não, né? Ele nem foi usar cocaína. Ele nem estava se drogando, foi assaltado, levou 2 tiros, mas pra ela inclusive falou, né? Não foi um não, foram 2 tiros. Ele levou 2, usando cocaína. Mas aí não foi cocaína, foi um assalto. Ah, então não, ele não caiu na armadilha do Satanás, ele teve um livramento. Fui buscar o Neto no centro de São Paulo e trouxe pra casa. Agora o Neto também tava na cocaína. E eu disse pra ele, venha embora pra cá. Ele me pediu R$100 o mês passado. Eu falei, vou te dar R$100 não. Eu vou te dar nada de R$100. Eu vou comprar sua passagem de Manaus pra cá e você vai vir embora pra cá, ficar perto de mim. Lembra, Neto? E ele veio. Eu ganhei a passagem, o Rony me deu a passagem e o Neto tá aqui. A gente faz o que pode. A gente faz o que pode, irmãos.
Eu brigo, eu chamo atenção, eu corrijo, como um pai. Eu amo, eu abençoo, eu faço tudo que eu posso. Mas mesmo assim eu tô me sentindo falho, fracassado, como se eu tivesse... Não é não, pastor. E você se sente dessa forma porque você é tudo isso. Você é falho, você é fracassado. E a única coisa que você disse aí que você de fato não é pai dessa galera. Você não é pai deles. Porque senão você mata elas, assim como aconteceu no caso da Letícia. Porque você não é pai. Você não falhou na sua missão. Você conseguiu concluí-la com muito sucesso ao encerrar uma vida LGBT. É menos uma vida LGBT lutando pelos seus direitos e se auto-reconhecendo, se auto-identificando e tendo noção de tudo que ela pode conquistar. E que você encerrar sua vida aos 22 anos não é a regra. E não deveria ser. Pra nenhum ser LGBT. Pra nenhuma pessoa. Quem dirá pra quem faz parte de uma minoria que vem sendo injustiçada há tanto tempo. E que até hoje sofre perseguição religiosa por vocês a todo momento tentando tirar as nossas vidas. Fico me culpando porque eu podia ter amarrado ele. Se ele não soubesse, ele ia ficar acorrentado. Se eu soubesse, eu tinha prendido ele numa algema junto com a minha mão. Pra ele não ir cheirar cocaína, pra ele não se drogar. Eu me coloco no lugar de mãe. 3 anos. Mas não fala nada sobre isso na internet, não se dezembro, viu? Não, mas a gente tem que falar, Kátia. A gente já está na internet. A gente tem que... A gente comentou, a gente fala, porque vai sair em jornal, já tá no Facebook, já tá em tudo quanto é jornal. E ele tava aqui em casa, ele tava muito bem. Ele tava com a gente. Que pessoas covardes usam, né? Como incriminaram o pastor do Wellington. O pastor Wellington, né? Do pastor Wellington é outra história. Primeiro aqui é o fato desse áudio que ele recebeu da pessoa falando para ele não se expor na internet, ele falando que não tem mais o que fazer. Que a mídia já tá falando sobre, enfim, não tem que acobertar o caso. Querido pastor, vocês não precisam acobertar o caso. Isso já acontece. Vocês têm a máquina ao favor de vocês. Você não vai ter a mídia divulgando isso da forma como deveria. Você não vai ter pessoas querendo investigar essa morte da forma como deveria. Você não vai ter que se explicar. Você não vai ter que falar sobre o que é esse instituto, essa obra missionária, sei lá o que diabo é isso que você faz. Você não vai ter. Você vai ter direito de continuar atacando pessoas, assim como você está fazendo, falando que tem uma delegada ao seu lado e usando isso como forma de coerção e de ameaça para qualquer pessoa que queira falar sobre o que aconteceu com você. Mas o que você não precisa, de fato, é esconder esse caso, porque não é necessário. Isso já vai ser feito naturalmente por pessoas que estão do mesmo lado que você. Pessoas que querem ceifar vidas LGBTs assim como você ceifou. Então você não precisa se preocupar com isso. Não precisa mesmo. Não precisa. Você já está ceifando vidas que eles estão há muito tempo já ceifando. Então vocês estão do mesmo lado. Pode ficar muito tranquilo. Muito tranquilo. Você pode ameaçar pessoas na internet. Você pode falar o nome de pessoas da forma como você quiser. Xingar pessoas. Falar de pobre, assim como nós vamos ver no seu próximo vídeo. E a forma como você está falando aí da Letícia e da família dela. Você parece ser muito humilde ajudando ela no enterro dela, mas no próximo vídeo que nós vamos ver, como você se retrata ao Douglas, chamando ele de alguns nomes que inclusive podem se associar ao que a família da Letícia talvez seja. E nós vamos ver, né, a sua verdadeira forma de pensar sobre isso. E é só pra gente ter certeza que a máquina está ao seu lado e você já sabe disso. Isso daí você já sabe que é por isso que você fala da forma como você fala. Ameaça pessoas, usa delegado como cão de ameaça, né, como arma branca ali, tipo, falou de mim, eu já tenho uma delegada do meu lado. Tem investigadores, mas isso pouco importa. Pouco importa, você pode ter o diabo 4 do teu lado. Você não vai calar a nossa boca. Nós vamos falar sobre pessoas que estão morrendo por curas ilegais. Nós vamos falar de pessoas que criam institutos, que criam seitas, que criam locais onde torturam pessoas a ponto delas de fato acharem que abdicaram de uma vida na qual leva elas a tirarem a própria vida. Porque quando elas tiram a vida delas no corpo material, elas já não tinham mais vida. Vocês mataram essa pessoa ao destransicionar ela. Você já fez ela deixar de existir. Então o corpo material pra ela não significa muita coisa. Eu chamava? Pastor Flávio, Lá. Depois você escuta, sim. Depois você escuta seus áudios. Então, a gente sabe que tem pessoas covardes que não respeitam a dor da que atribui isso, a dor cura... da família, assim como atribuíram ao pastor Zé Wellington, né? Não é isso, é atribuir a cura gay. Não é cura gay, era vício, dor, angústia. Desde criança ele luta contra os desejos, contra as vontades, ele lutava sim, ele não queria. Ele deixou de ser travesti, ele estava na igreja, desviou, estava morando numa casa de recuperação. Depois ele veio... Possivelmente ela lutava contra todos esses desejos desde que ela era pequena. Porque desde que ela era pequena, já existia fundamentalismo religioso enfiando goela abaixo que ser quem ela era
era algo errado. Então, sim, você quando é uma criança LGBT, você cresce achando que você é algo errado. Você cresce achando isso, porque é isso que enfiam na sua cabeça. Sempre o modelo do que não presta às associações realizadas ao público LGBT é de algo considerado como algo ruim. Então, sim, você sempre acha que você tá errado. E outra, nós tínhamos falado sobre o pastor Wellington, né? Ela disse Zé Wellington aqui, total falta de respeito. O nome do bonitão é pastor Wellington Rocha e ele foi o responsável por ceifar a vida LGBT da Carol Heller. Foi no final do ano passado, a morte dela, em que ela também tirou a própria vida após participar de um instituto chamado Instituto Manaim, onde realiza também esse mesmo tipo de conversão, onde se realizam essas curas gays, onde o pastor aqui disse que é o que nós vamos atribuir, mas de fato não existe. Só que em menos de um ano já é a segunda vida LGBT que nós temos conhecimento, a segunda vida de pessoas que conseguiram explodir essa bolha, estourar a bolha, e ganharam notoriedade. Então, sim, a segunda em menos de um ano nesses institutos que não realizam cura gay, segundo esse pastor. E o Wellington Rocha fez a mesma coisa que eles, inclusive. Foi monetizar a morte da Carol Heller. Ela tirou a própria vida e ele foi fazer videozinho de luto para monetizar a morte dela. E ela, inclusive, avisou para ele também em uma live que estava passando por momentos onde ela estava pensando em suicídio. E a atitude dele foi a mesma desse casal. Nenhuma. Não foi feito nada. Ele só sentou e esperou ela tirar a vida dela. Porque, mais uma vez, o que importa não é te salvar. O que importa é eu saber que o que você é de verdade não existe mais. E isso aconteceu com a Carol Heller e aconteceu agora com a Letícia. Aqui pra casa pela terceira e quarta vez. Ele disse pro Guilherme que o menino tava falando com ele pra ele voltar, que a homossexual não era pecado. Esse rapaz que ele conversa, que tem o mesmo nome que o senhor tem. Sim. Ele tinha um namorado, sei lá, um caso que se chama Flávio também. Ainda que ele continuasse sendo gay, ainda que ele continuasse, mas que ele continuasse vivo, que ele continuasse, não é verdade? Porque quando a vida é esperança, o que ele não poderia jamais, não quero falar, porque a gente às vezes na dor fala coisa que, enfim, né? Só sei que é uma grande perda para todos nós. Eu me coloco no lugar da mãe dele, que tá dilacerada. O problema do Taylor não foi a homossexualidade. O problema do Taylor foi as drogas, sabe? E com isso intensificava ainda mais, porque ele... Priscila. Ele não Nossa, teve, eu tô em choque. Meu Deus. ele não teve força. Sendo assim, não, né? Ele não teve força. A gente dá o nosso máximo, mas é totalmente deles, na verdade. Nossa, vou orar pela mãe É muito dele. difícil. Então nós... É muito, sabe? É muito covarde trazer qualquer pessoa, culpar qualquer pessoa, né, por uma situação tão triste como essa. Como eu falei, eles passaram a live inteira tentando tirar a culpa deles e jogar pra cima das drogas, o que aconteceu com a Letícia. Então, enfim, isso daí foi o máximo que eu consegui extrair, porque de resto foi o mesmo da mesma coisa. Eles continuaram repetindo a história, repetindo que não tem culpa, que eles fizeram de tudo, que eles compraram tudo que ela queria. Enfim, eles fizeram de tudo menos permitir que ela fosse feliz, sendo quem ela era de fato. Então, sim, ser LGBT importa, ser gay importa, homossexualidade importa, e foi a homossexualidade que fez vocês tirarem a vida dela. E, enfim, é isso que faz vocês chorarem por não ter mais ela pra torturar. E simplesmente não por não ter mais ela, sendo quem ela era. Era por não ter mais um corpo LGBT para ser torturado. É por isso que vocês choram hoje. E agora nós vamos ver aqui o segundo vídeo dele. Esse segundo vídeo, ele chega até a ser cômico. De verdade, ele chega até a ser cômico, porque o pastor, ele dá o nome aqui agora. O pastor desceu da cruz. Resumindo, é isso. O pastor, ele desce da cruz e ele xinga, ele fala palavrão, enfim, vamos assistir aqui, porque esse segundo vídeo vale muito a pena. Vale muito a pena. Ele mostra muito quem ele é e toda a essência de todos os crentes. Não de todo cristão, mas de todo crente. Eu vi o Douglas nessa sacada chorando com tanta emoção. Eu disse pro Douglas assim: você vai morar aqui, você vai cuidar dessa obra junto comigo. Eu tenho certeza disso. Sabe aquela fé? A gente nem acredita nas coisas que vem acontecendo. Eu acordo e durmo pensando na vida daquele rapaz, que por muitas vezes tentou tirar a sua vida, e dessa vez ele conseguiu. No caso, o rapaz aqui que ele está se referindo é a Letícia. E mesmo após a morte, ele continua desrespeitando ela, tratando ela como ele. Mas enfim, a morte do rapaz que ele está se referindo é a Letícia. A gente sabe
de muitas coisas e a gente fica sem entender outras situações. A gente fica tentando procurar respostas para tanta luta, dor, sofrimento que a gente vem passando. Mas o meu prazer está na lei do Senhor. O meu prazer está na lei do Senhor. Ontem eu arquivei aproximadamente umas 50 mensagens de ataque, vindo da Maia Massafera, do Hermes Fernandes e de vários travestis e gays na internet. MC Trans fez chamada de vídeo para chorar junto comigo pela vida do nosso menino que se foi. Quantos tiraram a sua própria vida? Mas pode acreditar no que eu vou te dizer. Não foi a igreja que ceifou a vida do Taylor. Não foi a igreja. Não foi o evangelho. O evangelho não mata. O evangelho salva vidas. Eu sou prova disso. Eu e centenas de rapazes que passam pelo LPD e são do LPD. Nós somos a prova viva de que o evangelho de Jesus, ele é poder de Deus para todo aquele que crê nele, para se libertar. Como é que você prova isso? Com a Letícia, pastor? Das armadilhas de Satanás. Quantos e... Não, eu vou voltar um pouco do vídeo e quando eu falo sobre essa galera tem uma atuação muito boa, veja como ele fala armadilhas de Satanás. As armadilhas de Satanás? Não, repara, parece até uma atuação do X-Espírito. Reparem bem, reparem. Ele é poder de Deus para todo aquele que crê nele, para se libertar das armadilhas de Satanás. Quantos e quantos tiraram, ceifaram sua própria... Eu tentei, Adriano, Guilherme, Adenilson. Vocês não sabiam que há 4 meses atrás o Adriano ia pular de um viaduto, de tanta dor no coração. O Neto levou 2 tiros no centro de São Paulo. Satanás ceifando vidas. Quem mata é o... O Neto é o mesmo que nós vimos no vídeo anterior, que a esposa dele tinha falado que ele tinha levado 2 tiros porque tinha ido usar cocaína, e depois eles corrigiram falando que ele foi assaltado, né? E aí eles até mudaram lá qual foi a bênção que ele recebeu para livramento. Então, assim, só para vocês irem também aí concatenando o pensamento dele. O mesmo que ele utilizou lá atrás, eles se corrigiram, porque o exemplo que eles utilizaram foi errado, e agora que ele simplesmente está trazendo sem contexto. Só jogou porque é o diabo que mata, é isso. Pecado, queridos, é o pecado. Não adianta sentirem ódio e quererem me colocar na cadeia e pedirem justiça dos homens, porque o que vai vencer é a justiça de Deus. E aí, 2 carrinhos, pá, enxada, rastelo, comprou bota pra todo mundo? Tá bom. Bota, carrinhos, rastelo, enxada, pá, vamos pegar no arado agora. Adenilson, Neto, Adriano, Fabrício, Éder, André, Guilherme, Diego e os que virão. Devem ser ferramentas de trabalho, né? Pra essa galerinha trabalhar e morar aí de graça. Apesar que eu, enfim, admito. Não sei se essa galera paga alguma coisa, se estão lá de graça. Pela forma como ele falou da Letícia, imagino que essa galerinha aí não tem tanto dinheiro assim pra poder pagar e bancar essa estadia, né? Então talvez o trabalho seja a forma de pagamento. Talvez. Suponho que. Só suposição mesmo. Supostamente, como dizem, né? Ninguém, Satanás, vai parar essa obra. A gente foi no interior do Rio de Janeiro. Vai na minha comunidade e olha as imagens e os prints do que o Douglas fala de mim. Por que, Douglas? Douglas, quando foi que você viu eu trair a minha mulher? Com homens. Quando foi? Nós fomos pra Itaguaí, Nova Iguaçu, e nós fomos recebidos com rapazes. E eu levantei minhas mãos e disse, eu só vim salvar uma alma. Eu só vim salvar uma vida. E ali a gente abraçou, beijou, chorou, almoçamos com ele. Fizemos vídeos maravilhosos. Eu vi Douglas se ajoelhar no chão e dizer que nunca ia trair nosso ministério. Na tenda do pastor Alberto e da Priscila. Não, sério. Se tu para, de verdade, se você tá indo pra algum lugar visitar alguém, por mais que você seja o pastor, e ao entrar na comunidade, você é parado pelos traficantes do local, você desceria do carro desse jeito? Calma, eu vim salvar vidas! Eu vim salvar vidas! Não, de verdade. Não ia. Assim, a atuação foi um pouco além, né? Porque não tem como. Não tem. Ninguém desceria do carro dessa forma. Mas eu falei, chega a ser cômico o vídeo desse senhor aqui. Chega a ser cômico, como fosse trágico. O Douglas ameaçou bater na cara de todo mundo. Tocou terror na vida de muitos. Mas na hora que o caseiro Godoy ia dar-lhe uma surra nele, ele gritou igual uma gazela louca dentro de um quarto. Tivemos que mandar socorro. O André, Girardi e o Dr. Adamo arrancaram silicone podre, preto e verde, do corpo de Douglas. Nós fizemos campanha para ajudá-lo. Nisso ele no quarto trancado, irado. Os olhos do Douglas fulminava sangue. Parecia que tinha sangue nos olhos do Douglas, sempre na retaguarda. E pela cicatriz, tinha sangue em muito mais lugar do que apenas nos olhos. E assim, se eu me visse só de ver a cicatriz dele, eu imagino como não deveria estar o machucado que aquilo dali formou. Então assim, se eu me visse naquela situação, dar na cara era o mínimo que eu ia querer fazer. O mínimo. Seria a coisa mais leve, me mutilar daquela forma. Sempre no contra-ataque, sempre mentindo, inventando fofoca e atacando seus irmãos. Sempre. Tanto o Rafael Panarello, quanto o Daniel, quanto o Moab, quanto a minha irmã Lucinha, todos falaram, quer que a gente faça vídeo e conte a verdade? Eu falei, não precisa. Deus mostra tudo e quem tem discernimento vê tudo. Douglas
Tocou o terror, mas a gente ajudou. Olha o discursinho. Deus mostra, mas só quem tem discernimento que vai conseguir enxergar. Mais uma estratégia. É sempre desse jeito mesmo. Deus te dá o discernimento. Tá aqui. Se você não enxerga, é porque... né? Sempre o mesmo discurso. Porque aí tu não quer ser excluído. Tu não quer ser um idiota, né? Tu não quer ser o manezão que é o único que não enxerga o que Deus tá te mostrando. Então tu sempre vai estar se forçando a enxergar e a encontrar esses significados místicos que eles trazem sempre pra você. Por quê? Tu não quer ser o idiota. E se só quem tem discernimento enxerga, tu quer enxergar. Porque tu sabe que tu tem, tu quer fazer parte dessa merda. Até tu descobrir que isso é uma manipulação de discurso. E parar de ligar pra isso. E entender que o que você enxerga de verdade e o que eles falam são duas coisas completamente diferentes. Uma delas é real. A única diferença. Douglas quis ir embora várias vezes. A gente não deixou. Pra poder tirar o peito dele. Vai embora sem seu peito. Que é o seu sonho. Ou não é? Marginal. É isso que ele é. Um marginal. Em todos os 4 ou 5 meses que o Douglas ficou conosco, Douglas mantinha contato com o André. Sabotagem, mensagens ocultas e mentiras. Ele passava pro André. E o André paranoico, iludido, André Luiz, que mora no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro. Acho que Mangaratiba, lá pro meio dos matos, bem longe da praia, num pântano. Ele mora num pântano, um lugar bem bonito. Isso aí, Netinho. Olha o Neto ali, coisa linda, coisa linda. Tem trejeito nenhum pra falar o pastor, né? E aqui, olha, eu vou falar uma coisa. O vídeo desse pastor pro Metaforando seria um prato, assim, cheio, porque o tanto de tique nervoso que esse pastor tá tendo, o tanto de tique que ele tá tendo, o Metaforando aqui ia... assim, ele ia se esbaldar, ia ser um orgasmo pra ele assistir o vídeo desse pastor. Cadê o Netinho? Coisa linda. Deixa eu ver o vídeo. Dá pra ver Netinho? Netinho. Oi. Vem dar um oi aqui. Tá achando? Tudo tem. O que tá escrito em Eclesiastes 3, meu velhinho? Ele ficou bonitinho de cabelo pintado, mas o Douglas, né? Eu falei, não pinta esse cabelo de loiro não, Douglas. Fica parecendo um favelado. Mas é o que você é. Miserável, mentiroso, crápula. E eu quero te perguntar cara a cara, Douglas Feitosa. Porque favelado é tudo isso que ele associou. Inclusive, lembra que a gente falou, né? Sobre ele falando da Letícia na live, né? Faltou só a camisa branca e o quem me conhece sabe. Basicamente foi isso. Que dia você viu eu dando o brioco ou comendo o brioco de alguém? Que dia você viu eu traindo minha mulher com homens? Tá na comunidade as suas mensagens de amor. Você adorou. São seus amigos agora. A Mário e a André. 2 gay ativistas. 2 gays sem peito. 2 gays mentirosas. 2 gays fraudulentas e salafrária. Amanhã a gente fala do Mário. E o André... O espaço e o contato dessas gay militantes aí que você falou, porque é quem nós tá querendo recrutar mesmo. É quem tá com sangue nos olhos e entende que vocês não prestam. É essa galera aí que nós estamos querendo recrutar e mostrar pra ela qual é o verdadeiro lado nessa situação. Demonstrar pra essa galera o que de fato é lutar pra ter uma vida livre. O que é renúncia. O que é renunciar a tudo que te causou algemas a tua vida inteira e conseguir ser feliz. É esse tipo de gente que a gente tá precisando aqui. Que já passou pela merda, que entende que vai conseguir conscientizar mais do que ninguém as pessoas que estão quase passando por isso também. E já estão no momento de tanto desespero que eles dão ouvido pro que vocês falam. É esse tipo de gente que a gente tá precisando. Então, se puder comentar aqui com o telefone e o contato deles, a gente precisa recrutar essa galera. É isso que a gente precisa. Chega de viado morrendo. A gente precisa agora é de viado, é de travesti. A gente precisa da sigla inteira agora, meu anjo, pegando em arma e matando todo mundo. Se é de morrer, vamos aniquilar. É basicamente isso que a gente tá precisando. De viado trambiqueiro, de bicha dando golpe, porque chega de morrer. Já chega, já cansamos. Chegou. Então, comente aí o telefone pra gente que a gente tá precisando dessa galera aí. Pra poder, assim, botar o sangue e o ódio pra fora. Em cima de gente tipo você, que nem deveria ter existido. Nem deveria ter ganhado notoriedade primeiro, né? Primeiro que bando de maluco que te deu ouvido. Nem deveria existir. Uma senhora dos Estados Unidos já tá na justiça já. É isso aí, guerreiro. Este lugar salvará vidas pra não deixar morrer mais um, porque Satanás está ao nosso derredor querendo tragar. Um rapaz de Minas Gerais queria tramar, forjar uma cena sexual comigo, desmaiado ou inconsciente, com órgão na boca e uma foto postada na internet. Pastor, travesti, viado, cai em pecado. Douglas, André, o André do Rio de Janeiro, vai pro Espírito Santo tramar com Gleison Góes, a minha queda. Gleison Góes surta e bota o André pra correr. Nem Kim Jong-un tem uma conspiração tão grande como esse homem. Nem Kim Jong-un tem essa conspiração toda aí que ele tá falando. Ele sabe dar dramatização muito bem pra tudo que acontece na vida dele. Isso daqui é uma prova. Esse vídeo é uma prova disso. Por causa de dinheiro, porque as finanças vinha de fora. Vinha da Suíça e dos Estados Unidos. 2 mulheres, uma loira e uma morena. Mandava dinheiro
pro André, pro Mário e pro Gleison tramar uma cena sórdida e cruel contra mim. Nisso, um outro rapaz que nós tiramos o peito se arrependeu e me contou tudo e mandou vídeos, áudios e foto. O seu tio mandou vários vídeos. Ele é mentira, é mentira, é mentira. Eu enviei tudo pra ele. Eu não lembro, eu não tava, não era eu, era uma pombagira, era um demônio, era um inimigo. Não! É o mau caratismo de vocês, a ganância, a inveja, são bandidos, são ladrões, são marginais, travestido de mulher, igual eu era. Não tiveram um novo nascimento, não tiveram um encontro com Jesus, mas nos vídeos, vítimas do LPD, choram, se lamentam. Aí, Dona Iva, Dona Kátia e outras mulheres. Nossa, que pastor horrível. Que horror esse pastor tá fazendo com estes meninos. Mas vocês não sabem de nada, de nada. Douglas ficou louco, quero ir embora. Pastor, só responde uma coisinha assim pra gente. Bem rapidinha mesmo, a pergunta é rápida pra gente acelerar, porque tu fala pra caramba, é tipo eu. O teu vídeo tá muito grande. Se você tá curado, se você renunciou, e que nem você falou, e você renasceu novamente, né? Da onde vem essa raiva represada? Da onde vem esse ódio represado quando você vê pessoas confrontando essa tua vontade de curá-las? Sabe? Quando você vê pessoas enfrentando esse teu discurso e decidindo ser quem elas são. Decidindo se livrar dessas amarras e falando, é isso, eu vou ser quem eu sou. Te gera esse ódio aí. Por quê? Se você é renascido, por que você tem esse ódio reprimido? Porque assim, o que não me afeta não me causa raiva. O que não me afeta não me causa ódio. O que não me afeta pra mim é no máximo indiferente. É isso. Isso. Consigo ignorar de boa. Então, por que pra você te gera esse ódio inteiro? Se vocês fazem tudo correto, como você diz que faz, por que você só não comprova isso? Por quê? Por que gerar todo esse murmurinho? Por que precisa ser escondido por trás da cortina de fumaça que se gerou na internet, atrás do caso, desses casos, né, desses ex-participantes da sua obra missionária? Entendeu? Só responde aí pra gente, rapidinho, de verdade. Só fala pra gente, de onde vem esse ódio? Por que te afeta tanto? Se você não fez nada de errado e se você tá renascido. Não tem motivo pra se afetar, não tem motivo pra uma baixaria dessa. Pra esse palavreado saindo da boca de um homem de Deus. Não tem motivo. Não tem motivo. Eu não conhecia metade desses palavrão aqui, meu filho. Pelo amor de Deus. Não tinha razão pra isso. Quero ir embora. Falei, espera o seu tratamento. Eu quero ir embora agora. Me dá dinheiro, que eu vou de ônibus com a minha mãe. Eu falei, não, você não vai de ônibus, você tá todo costurado. Se eu não tivesse costurado, eu meti a mão na cara desse Wagner. Você vai ter oportunidade. Eu não vou na sua casa, Douglas. Eu não vou no seu muquifo. Eu não vou. Eu vou dentro da igreja, junto com seus pastores e cristãos. Nós vamos saber quem é você. Porque você é tão corajoso, Douglas. Por que você não bateu no do Godoy? Quem é você? Quem é você? E essa eu acho que é uma pergunta, inclusive, muito difícil de ser respondida. Depois de ser mutilado, depois de você ter seus peitos arrancados e, enfim, tudo o que aconteceu, é uma pergunta que talvez seja muito difícil de ser respondida mesmo. Eu acho que talvez anos de terapia. A gente que não passa por traumas tão pesados assim, muitas vezes, já demora um pouco para conseguir responder essa pergunta, ainda mais quem passou por uma tortura tão grande, por uma mutilação, como foi no caso do Douglas, né? Então, assim, talvez essa pergunta seja de fato muito difícil de ser respondida. Por que você não meteu a mão na cara do Wagner? Ou na minha cara? Por que você não bateu no Alberto? Você não bateu em ninguém, mas eu vou te dar a minha cara pra você bater. É isso que eu vou fazer, Douglas. Eu vou lá na sua igreja, Douglas, dar a minha cara pra você bater, igual Jesus mandou. Vagabundo, marginal, salafrário, oportunista, miserável, mentiroso. E vou perguntar pra você na sua cara, seu marginal, quando foi que você viu eu dando o meu pra outro homem? Ou comendo de alguém? Pra você afirmar que eu adultero, que eu sou viado, que eu sou pastor de Satanás, o pastor de Satanás que tirou os seus peitos. Miserável, maldito. Talvez por isso explique o título, né? Que ninguém ganha, assim, um título desse de pastor de Satanás à toa, né? Então talvez o pastor de Satanás tenha sido quem realmente tirou os peitos dele. Talvez pra ele o Satanás seja essa pessoa. Se eu estivesse no lugar dele, talvez pra mim seria. Tu sejas no teu caminhar, porque se levantou contra a única pessoa que abriu os braços e deu amor, comida, alimento. É o Cristo. Que colocou você no carro e saiu várias vezes pra cuidar de você. Maldito seja os teus caminhos, enquanto tu não se arrepender. Porque Douglas, nem André, nem Mário, nem Gleison, quarteto satânico, vai destruir a obra que Deus levantou. E quem tiver peninha, coloque-os dentro de suas casas, pra vocês verem esses demônios, esses anjos do mal. Na hora de praguejar, corrige o português. Na hora de passar o vídeo inteiro pregando lá, falando as abobrinhas que fala pela internet, come plural, conjuga verbo errado. Na hora da live da camiseta branca pra se explicar, né, que não matou ninguém. Tudo errado, os portugueses
português tudo errado, mas aí chega aqui na hora de praguejar as pessoas, não, aí corrige o português, corrige a conjugação verbal do negócio. Enfim, né, hipocrisia. Eu vou na sua igreja. Calma! Acalma, Douglas! Que eu vou dar a minha cara pra você bater, depois de ter tirado seu peito. Ligou e mandou mensagem pros nossos médicos, falando, ele e o André, todos dois ligou pra prejudicar a cirurgia dos rapazes. Mas vocês não vão conseguir, não. O que mais tem no Brasil é médico. Quem manda nessa obra, André e Marcos, Mário. André, Mário e Douglas. Quem manda nessa obra é Deus. Viu, travestis, gays, LGBTs, Hermes Fernandes, Maia Massafera. Quem manda nessa obra é Deus. Eu não tenho medo de nenhum de vocês, porque eu tô guardado pelo guarda de Israel, pelo general dos generais. Viu, Gleison Góes? A tua hora vai chegar. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Esse louco e esse surtado aqui salva vidas. Vem aqui, Adenir. Dá pra ver. X deve estar falando a mesma coisa. Esse louco, esse menino podia ter tirado também. Você sentiu vontade de ceifar a tua vida? Já, várias vezes. Olha, eu dei um colete pra ele. Tá todo alegre com colete. Nem parece. E muito calor. É bom que você vai Gosta emagrecer. de pegar no corpo todo do dia, menino, o bicho né? tá horrível, mas Deus dá vitória. Mas olha que rosto bonito. Ah, tem que você beija e alisa eles. Porque eles são meus filhos de coração. E eu me alegro Tem um muito. desejo que precisa Eu tive um tratar pai. de alguma forma. Mas agora você tem um pai Fala de Jesus. E tamo firme na obra aí, ó. pra trabalhar. Tamo limpando. Beijo, galera. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, em cima da terra. Há tempo de parar, há tempo de começar, de rir, de chorar, de plantar, de colher. Tudo tem o seu tempo determinado na terra. Douglas, tudo tem sua hora. Eu torço pra você, Douglas, se arrepender, pedir perdão e nunca mais se levantar contra quem te ajudou. Porque gratidão revela caráter. E você, Douglas, é cheio do diabo e do cão. E você não vai prosperar, você não vai vencer, você não vai a lugar nenhum enquanto o seu coração não estiver limpo e agradecido. Pergunte isso ao seu pastor. Eu mandei você não pintar o cabelo. Você não me obedeceu. Você nunca me obedeceu. Você só obedeceu ao seu pastor aí. Então vou esperar a hora certa. Não vou sozinho. Eu vou muito bem acompanhado. Ontem a Andréia passou o dia conversando com uma delegada. E ela vai nos ajudar em tudo que a gente precisa. Ele tem uma delegada que é amiga dele, tá, querida? Tá? Mas assim, só pra deixar claro, este homem com este palavreado é o servo de Deus. Praguejando desse jeito, desejando todo esse bem pra esse rapaz aí que saiu da suposta seita dele, né? Da obra missionária dele. Esse é o servo de Deus. Esse é o homem de Deus que está pregando o evangelho de Jesus Cristo. É ele que está ceifando vidas de pessoas LGBTs em nome de Cristo. É ele. Um dos, porque inclusive eles na live já mencionaram o pastor Wellington Rocha, que é outro pastor que, assim, já deve ter um lugarzinho reservado no céu desse Cristo deles. Desse Cristo que mata, que odeia, que te muda a força, que te causa causas terríveis na sua cabeça e te faz tirar a própria vida. Esse Cristo desse que a gente tá falando. Esse Cristo aí, eles devem ter ganhado, assim, uma mansão lá no reino. A cada LGBT é uma mansão nova que eles ganham pra alugar e crescer a riqueza deles no céu. É isso. A gente tem investigadores agora. Viu, Cristina Lima? A tua hora também vai chegar. Vai chegar a hora... Gente, ameaçar não é crime Na também? rede social, Como nas lembro da notícias, graduação. eu vou derrubar um por um. Eu, Gideão, Josué, Elias, espírito de Davi, junto com Moisés, com a porção dobrada de Eliseu e de Elias, com o Deus de toda a terra. Vai deixar o mar vermelho de sangue, Eu né, sou pastor? de Jesus, bando de diabos. E vocês vão vencer esse ministério. Nunca! André, você vai me ver na cadeia. Porque quando você me vê na cadeia foi porque Jesus voltou. Ou eu vou ser transformado num corpo de glória e vou morar no céu. Aleluia! Deus é fiel. As mentiras, calúnia, difamação, todas vão cair por terra e vocês serão envergonhados. Agora deixa eu trabalhar. Porque igual Neemias, eu trabalho com a mão e luto com a outra. Tobias e Sambalate, a mão! A forca que tu preparou é tu que vai cair nela. Estou em uma linda obra. Não posso parar. Aleluia. Gleison Góes, Fassu, Magog e Zabib. Terror por todos os lados. Eu vou te encontrar. Nós vamos te encontrar. Vocês vão pagar por tudo que fizeram de mal ao LPD. Os lambidos pelo demônio. E esse é o luto que ele está enfrentando. Este vídeo é o reflexo do luto que ele está enfrentando, que ele diz que está enfrentando pela Letícia. E vocês já conseguem ver por aí que, pelo outro vídeo que nós fizemos aqui, que eu falei lá no início também, já dava para perceber pelo discurso dele ali. E agora, depois do resultado de uma das pessoas que ele tem, né, esse poder lá dentro dessa suposta seita que esses pastores têm, né, tipo
o Instituto Manaim, esse Instituto Movidos pelo Demônio, enfim, essas supostas seitas, né? Enfim, esse é o tipo de luto que essa galera enfrenta, tá? Quando você perde a sua vida porque eles acreditam ser correto pra você. E é isso que a gente não pode deixar passar. Esse tipo de gente cometendo esse tipo de absurdo e tendo o apoio da massa cristã, da massa crente. É porque cristão de verdade entende que algo imutável não se muda com a fé, inclusive. E a fé vai te servir de uma fortaleza para te fortalecer, para te ajudar e não para te torturar e não para ceifar as tuas vidas. E o pior de tudo é saber que a família da Letícia só vai descobrir isso agora. A família da Letícia sempre. Aqui tem o vídeo da Dandara no canal que nós falamos lá também sobre a mãe da travesti, sempre vai ser a mãe da travesti. Um estigma. E a mãe da Letícia agora vai carregar esse estigma. Ela sempre vai ser a mãe da travesti. Ela sempre vai ser a mãe da esquisita, da estranha, do homem que, enfim, tentou voltar atrás da sua decisão de ser mulher, mas não conseguiu, que foi fraco, que não aguentou a cura de Deus e tirou a própria vida, porque agora ela vai acumular estigmas na vida dela. Além de ser uma mãe de uma travesti, ela é a mãe de uma mulher suicida. E esses estigmas, esse pastor nunca vai conseguir tirar da vida dela. Os traumas, se essa mulher alguma vez já agiu de forma que fizesse a filha dela acreditar que ela não era feliz, que ela não gostava dela pelo que ela era, essa mulher nunca mais